conhecimento no Desperta, que é o Protocolo Nacional para o Pé Diabético, como vocês vão perceber. Agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, aos que se inscreveram e, acima de tudo, também a todas as pessoas que no final de cada webinar eu peço sempre para vocês nos darem o vosso feedback, e essas pessoas eu quero agradecer particularmente porque nos ajudam sempre a podermos fazer mais e melhor, e também trazemos um bocadinho da vossa opinião, do vosso feedback aqui também para hoje, para este webinar. Por isso, desde já, muito obrigada a vocês. Mas não só a vocês, também aos oradores de hoje, que quero agradecer. Como sempre, contamos com o Dr. Mário Pinto, médico especialista em Medicina Geral e Familiar e Geriatria, membro da SPGG, do ISBE e do Plano Nacional de Saúde, e também ele é investigador no Sintesis. E hoje temos aqui connosco a enfermeira Viviana Gonçalves, que é a enfermeira responsável da consulta de feridas da cirurgia cardiotorácica do Centro Hospitalar de São João. Como vocês vão perceber, eles vão vos ajudar a perceber quem é que são os doentes que vocês têm na vossa sala de espera, o doente plus, mas eu não vou já aqui alongar muito, vou deixar aqui a surpresa para vocês perceberem um bocadinho mais com eles, e também aprofundar o conhecimento na úlcera de pé diabético e obviamente no Desperta, que é o nosso grande chavão da sessão de hoje. Mas antes de começar a sessão e de abordarmos precisamente a úlcera de pé diabético, eu gostava de vos partilhar uma história. A história de um senhor, o senhor João, que gostava muito de pescar. Ele era um pescador e ia sempre à pesca com o seu neto, o Rui. Mas este doente que nós falamos, o pescador João, ele era diabético, era polimedicado, tinha anemia, tinha vários fatores que comprometiam ali a sua saúde. No entanto, obviamente, ele não deixava de fazer a sua vida normal e continuava a pescar, que era o que lhe dava mais gozo na sua vida. Ele gostava particularmente de pescar em peniche e um certo dia, uma noite já ao final do dia, ele decidiu ir pescar com o seu neto. E ele estava super feliz porque estava a pescar imenso, estava a ser imenso carapau, então ele já estava todo feliz porque já ia combinar uma jantarada com os seus amigos, mas onde ele estava a pescar havia muito lixo. Ele não se apercebeu, com a euforia de estar todo feliz a pescar com o seu neto, e acabou por fazer uma feridazinha, mas ele não deu ali grande importância à situação. Mas ao fim de alguns dias a ferida efetivamente começou-lhe a doer, mas no entanto ele achava que era uma feridinha, provavelmente não seria nada de preocupante, e tratou-a quase como uma ferida normal que cicatriza muito rapidamente. E por isso continuou a fazer a sua vida à pesca com o seu neto. Até que o neto começou a ficar um bocadinho preocupado, o Rui, e começou a procurar um bocadinho mais o que é que seria esta feridinha que, de certa forma, começava a preocupar o neto. Após ele pesquisar na internet, peço desculpa que está aqui a saltar uns slides, mas ele começou a procurar como cicatrizar feridas e encontrou o nosso site, o site da Urc Medical, no qual ele começou a perceber que efetivamente, se calhar, aquela feridinha que lhe parecia quase insignificante, podia não ser uma feridinha, como o seu avô dizia. E então começou a procurar, e depois viu o Desperta, que é uma campanha de consciencialização do pé diabético. E após começar a ver esta página e a perceber mais sobre a úlcera de pé diabético, percebeu que afinal aquela feridinha não era, sem dúvida alguma, uma feridinha. E disse ao seu avô que imediatamente tinham de ir ao hospital perceber a situação. Lá foram e os médicos disseram que efetivamente o cenário não era muito positivo. Ele tinha efetivamente uma úlcera de pé diabético e previam que houvesse uma amputação. Obviamente que isto não são boas notícias, ninguém gosta de ouvir isto, mas de certa forma havia uma boa notícia no sentido que até cerca de 85% das amputações podem ser prevenidas caso haja um diagnóstico e um tratamento adequado da úlcera de pé diabético. E felizmente foi isto que aconteceu ao pescador João. Ele felizmente conseguiu cicatrizar a sua úlcera de pé diabético e pôde voltar à sua vida normal, a pescar com o seu neto o que ele mais queria. E é nesse sentido que nós estamos aqui hoje, não só para abordar a história deste doente que nós vemos aqui, de outros tantos doentes que nós vemos, várias histórias que eles têm, não só de úlcera de pé diabético, mas é importante nós percebermos que por detrás de uma úlcera há sempre um doente, há sempre uma história. E como nós vimos hoje, nós falamos propriamente de um doente plus. E o que é que eu me refiro a um doente plus? Um doente, como nós vimos aqui o Sr. João, que tinha 65 anos, que era polimedicado, tinha diabetes, anemia, tinha todos um complemento de fatores que levavam à comprometização da cicatrização da sua úlcera. E é isso que nós vamos fazer hoje, vamos nos dedicar a perceber quem são os doentes e quais é que são as suas feridas, de forma a que todas tenham um final feliz, como nós podemos ver hoje, aqui o Sr. João, que felizmente pode voltar à sua vida. E é para isso que nós contamos agora, já neste momento, com
o Dr. Mário Pinto, mas de seguida também com a enfermeira Viviana Gonçalves para percebermos mais sobre os doentes peludos e as úlceras de pé diabético. E sem mais demoras, passo agora a palavra ao Dr. Mário Pinto. Então, muito boa tarde a todos. Deixe-me também agradecer a todos os amigos e colegas de jornada que estão aqui hoje para nos ouvir e para falarmos em grupo, quando isso for possível, e trazer-vos aqui um problema de saúde que tem uma dimensão internacional. Queria também cumprimentar os colegas de mesa, a Eva, a enfermeira Viviana, o Paulo Fernando e tantos outros, a Elizabeth e tantos outros que estão aqui, que nos têm acompanhado durante este tempo todo, numa jornada de sensibilização para estes problemas de saúde. Hoje a jornada liga-se com um programa de saúde apresentado pela Urgo há 2 anos, 3 anos, e que nós lhe chamamos o programa Desperta, que vem trazer à discussão este assunto que me parece ser importante sobre o que é o pé diabético. Este síndrome tem uma dimensão internacional, como eu dizia há um bocadinho. A diabetes é uma doença muito frequente, tem uma incidência e uma prevalência por todos os vossos conhecidos, e uma das causas mais importantes do perigo da diabetes é exatamente este síndrome do pé diabético, que causa uma amputação em cada 20 segundos. Portanto, neste momento, se já passaram mais de 20 segundos, nós temos uma pessoa a ser amputada. A diabetes, no genérico, causa cerca de 1 milhão de amputações por ano e, portanto, nós temos que pensar que isto é um problema internacional que vem trazendo muitos problemas de dependência, muitos problemas de falta de capacidade para poderem, para as pessoas poderem se organizar e serem suficientes. 70% destes doentes com pé diabético amputados não vão sobreviver nos próximos 5 anos, e esta situação, que já era péssima, veio a ser agravada com esta pandemia do Covid-19, que teve um impacto significativo na gestão das úlceras do diabético, e principalmente ele próprio, esta situação de espera, esta situação de isolamento, fez com que os diabéticos tivessem 3 vezes maior risco de amputação comparativamente com os anos anteriores. Portanto, é importante nós darmos valor a esta epidemia. O diagnóstico precoce e a referenciação precoce são o nosso trunfo, são a nossa mais-valia, que poderá fazer com que 85% destas amputações sejam prevenidas. E isso, com este conhecimento, nós pretendemos, usando a metáfora da estafeta, tentar fazer passar a mensagem o mais rápido possível, porque o tempo conta, porque em cada 20 segundos nós estamos a ter uma amputação, porque o tempo conta, temos que andar rapidamente com o nosso conhecimento para que nós possamos pôr um pouco de freio, um pouco de travão a este problema sério, a nível internacional. E em Portugal? Como é que estão essas coisas aqui em Portugal? Como é que estão as amputações? Qual é o panorama das amputações? Temos sempre aqui o relógio atrás de nós, a dizer que estamos atrasados. É importante nós continuarmos a correr contra esta epidemia, esta epidemia que se fala pouco, mas que é uma epidemia grave, e nós temos aqui o panorama em Portugal destas amputações. Nós vemos aqui neste quadro um conjunto de dados que são portugueses, e vemos aqui que realmente no Serviço Nacional de Saúde as amputações menor são muito elevadas ainda, que as amputações major ainda são mais elevadas, e que, digamos, a percentagem, o valor por 100 mil habitantes é realmente terrível. Vejam aqui, por exemplo, na zona de Lisboa, as amputações major são 6,3 em cada 100 mil habitantes,
E que no Alentejo nós temos 11,4. Nós temos que realmente olhar para estes números e dizer assim, quem é que não se arrepia com estes números? Quem é que lendo estes números não reage com alguma seriedade a este apelo, a esta mensagem que nós queremos transmitir? Atenção, o Desperta é exatamente para isso. Este programa de, digamos assim, de consciencialização deste processo é fundamental. Aqui, acho que com este trabalho de estafeta, esta metáfora da estafeta, o trabalho em equipa é fundamental, porque são duas pessoas que transmitem digamos assim, a informação um ao outro, que não podemos perder tempo em esperar, e, portanto, aí, de facto, nós temos que usar o conceito de eficácia, isto é, andarmos rapidamente, chegar lá no mínimo tempo possível. Aqui, a variável é o tempo. Sem dúvida nenhuma que estes números são bem piores agora. Com a ferramenta que nós temos disponível, como é o caso deste modelo, que é da Urgo, em que se baseia nas 3 dimensões de podermos cuidar bem dos nossos doentes diabéticos, este diagnóstico centrado no doente, este diagnóstico holístico do doente, é a decisão de tratamento baseada na evidência e principalmente também uma decisão de tratamento holística baseada na evidência, e depois termos o doente como um interlocutor mais importante, porque é dele que nós estamos a cuidar, é do doente complexo ou doente com pelús que nós estamos a falar, e que é importante nós reduzir o tempo de cicatrização, prevenir as complicações e restaurar a qualidade de vida do nosso doente. E isso é fundamental. E isso é possível. Nós podemos usar hoje tecnologias disponíveis para fazer isso? Sim, é possível e é a nossa intenção. Vejam bem que usando o desbridamento, o conceito de desbridamento, o controle metabólico, a gestão do risco vascular do nosso doente, o controle da infecção, o tratamento local e efetivo é fundamental para que nós possamos realmente ter eficiência, para que nós possamos ter confiança naquilo que vamos fazer, e sem dúvida nenhuma que é importante nós escolhermos o tratamento mais simples para que possamos ter os resultados mais confiáveis. Sem sombra de dúvidas que, se nós tivermos esse cuidado e com esta notícia nós podemos realmente atrasar, diminuir o tempo de cicatrização, vamos então para a frente e saber que não estamos sozinhos. É importante dizermos isto porque um programa como o Desperta, que na verdade tem a colaboração e tem a parceria, como o caso da APT Feridas, como a ELCOS, como a Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular, da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, o GAIF, e tantos outros, e principalmente termos aqui, digamos assim, o alto patrocínio do Presidente da República, que achou que, perante uma situação destas, perante uma calamidade destas de amputações que se fazem no nosso país, merecia, de facto, esta distinção para que nós possamos pôr o Desperta em pé, para que todos nós tenhamos o cuidado de o ter como uma tábua de salvação para salvar as pernas e os pés dos nossos doentes. E os dedos também. A chave do sucesso para nós atingirmos estes objetivos e outros objetivos que ainda vamos falar é, de facto, a padronização de procedimentos e a uniformização de procedimentos. Isso é possível porque nós temos, na evidência clínica, para passarmos à frente de ser exatamente baseada em instituições internacionais, como é o caso do International Working Group of Diabetes Food, que nos pôs à disposição um conjunto de guidelines com as quais nós vamos tentar trabalhar, vamos tentar seguir, para que possamos ter a certeza, em termos de evidência científica, que estamos no caminho mais correto. Obviamente que estas guidelines
são fundamentais que nós possamos desenvolver o conhecimento em relação a isso, para nós podermos estar no caminho certo da evidência científica para obtermos resultados. Aqui temos o exemplo de um circuito, de um protocolo de referenciação das úlceras do pé diabético, em que nós temos aqui realmente à nossa frente o apoio da DFUD International, e que nos fala que é necessário fazer um diagnóstico correto, através da colheita de uma boa história clínica, um bom exame objetivo, exames auxiliares diagnósticos disponíveis para nós podermos fazer isso, iremos falar deles, e ter em conta as morbilidades, as comorbilidades do nosso doente, nomeadamente a insuficiência cardíaca, a insuficiência renal, a limitação motora, a limitação visual. Tudo isto pode contribuir para que, se o nosso pescador pudesse ver e usasse tecnologia, como por exemplo um espelho para poder ver o seu pé, provavelmente tinha muito mais cedo, digamos, objetivado o seu problema e procurando os cuidados de saúde. Sem sombra de dúvidas que a avaliação do pé diabético e as lesões do nervo inferior são fundamentais, e nós temos dois tipos de úlceras e de lesões neste sentido, que são úlceras não complicadas, ou lesões não complicadas, lesões complicadas e uma complicação grave das úlceras do pé diabético. Todas elas irão ter um desenvolvimento diferente, não é? No caso de ser uma úlcera não complicada, nós de facto podemos tratá-la em casa, e podemos arranjar forma de as poder tratar com um objetivo simplesmente de nós reduzirmos o tempo de cicatrização e tentar fazer a avaliação nas próximas 2 semanas, e fazer a avaliação nas próximas 2 semanas, pelo menos isto é, ou pelo máximo 2 semanas, para que nós possamos ver se houve redução do tamanho da ferida, e se houver a redução do tamanho da ferida em cerca de 30%, nós podemos continuar com o nosso doente. Mas, se esta situação, nós tivermos o osso, se na lesão nós tivermos necrose, se tivermos ausência de pulsos, se tivermos sinais clínicos de infecção, então temos perante uma úlcera complicada que terá um tratamento diferente. O tratamento será a nós, em 24 a 48 horas, ver qual é o comportamento da ferida, e aí nós podemos, de seguida, referenciar com um centro de referência com um mínimo de tempo perdido, porque o fundamental aqui digamos assim, essa variável do tempo. O que nós aqui queremos com estas atitudes é tentar ter como objetivo salvar a extremidade da qualidade e dar qualidade de vida ao nosso doente. Quando nós temos uma úlcera grave, com sinais de infecção, com abscessos, com fleimão, até com sinais de sepsis, nós temos que enviar este doente para uma urgência e tentar reduzir a mortalidade dos doentes e tentar também salvar esta extremidade. Este circuito de referenciação precoce das úlceras é fundamental. Se nós tivermos a ideia destes 3 tipos de feridas, em que nós vamos ter comportamentos diferentes, tanto na primeira ferida que não seja complicada, em que nós vamos realmente atuar e vamos salvar e vamos continuar com o nosso doente, é nosso cuidado, e portanto isto corresponde a mais de 80% dos nossos doentes, e os outros ficam os outros para nós podermos referenciar e principalmente ter o cuidado de fazer os passos que nós vamos falar a seguir. Estas comorbilidades de que eu falei são fundamentais, é bom termos uma história clínica e vamos ver a importância que tem a história clínica nisso, para nós sabermos se temos um doente venoso, se temos um doente neuropático, se temos um doente com outro tipo de queixas, que nos irá depois orientar para protocolos similares a este, que nos irão fazer com que nós possamos ter como resultado a melhoria e melhorar a qualidade de vida do nosso doente. A implementação da referenciação precoce do pé diabético é fundamental. E porquê? Porque reduz o tempo de cicatrização, aqui a variável tempo é fundamental, a melhorar a qualidade de vida dos doentes e reduzir o número de amputações, e principalmente com isto tudo também tentar reduzir a mortalidade dos nossos doentes e principalmente reduzir os custos, porque aqui é importante, nós temos isto como objetivo, também reduzir os custos. Para isso, nós temos uma série de passos que temos que fazer. Então, estes passos, vamos falar do primeiro passo, que é, de facto, palpar os pulsos. O primeiro passo do nosso caminho
que queremos que vos queremos mostrar, para nós podermos passar a mensagem o mais rápido possível, é, de facto, nós palpamos o pulso. Isto é o gold standard. Sem isto nós não sabemos. Temos que aprender a palpar pulsos, temos que ter coragem de palpar os pulsos, e temos dois pulsos que não são importantes de ter em conta, dependendo, digamos assim, da nossa experiência, que é o tibial anterior e também o tibial posterior. Para além disso tudo, não é? Para além disso tudo, se não houver pulsos, nós temos que referenciar esta doente, já estamos aqui na nossa guideline de informação, mandar o doente para a cirurgia vascular, ou tentar seguir o outro passo a seguir, que é importante. Nós temos consciência de que nós temos outras ferramentas para o podermos fazer, e esse é o segundo passo. Qual é o segundo passo? Digamos assim, a avaliação do índice do tornozelo-braço. Como se faz? Para isso, já precisamos de mais ferramentas, nomeadamente termos um Doppler portátil, usar o esfingenomerómetro, usar um pouco de gel e tentar, de facto, fazer essa avaliação. Como se pode fazer essa avaliação? Esta ferramenta, ou esta estratégia é fundamental, porque, sem sombra de dúvida, através de uma fórmula que é, digamos, a fração em que tem como numerador os valores da pressão sistólica do tornozelo e em denominador o valor da pressão sistólica do braço. Aí nós temos que, ao fazer esta forma, ter consciência de que é fundamental nós sabemos interpretar este valor. Este valor é fundamental que nós o tenhamos mentalmente. Uma situação com um valor de um IPTB superior a 1.3 ou 1.4 já nos dá a ideia de que há ali muita arteriosclerose, que a artéria está de tal maneira rígida que não varia com a nossa pressão, que se nós tivermos os valores entre 0,9 e 1.4, 1.3, nós temos, digamos assim, uma situação normal, e é esse o resultado que nós temos, que nós queremos avaliar, e também os valores isquémicos abaixo de 0.9, 0.8, às vezes também estes valores de 0.7, 0.3 são situações que nós temos que rapidamente referenciar para que nós possamos ter bons resultados em termos de tratamento do pé diabético. O terceiro passo é termos uma ideia do que é um doente plus, qual é o nosso comportamento em relação ao doente plus, e termos também esta roda, que me parece ser, que vai simplificar muito o trabalho dos profissionais de saúde, para podermos avaliar e tratar os doentes nesta situação. Esta roda irá ser falada durante bastante tempo, porque isto é aquilo que nós pensamos que é básico para nós podermos tratar. Se tivermos aqui o caso de um doente, um paciente saudável, pronto, se ele tiver uma ferida, nós vamos fazer um apósito, vamos colocar um tratamento como tratamento local, ou o apósito neutro, não é um doente plus. Aqui nós vamos ter as feridas que apresentam sinais clínicos de infecção, e temos a dor, o rubor, o mau odor, o aumento da temperatura da pele lesional, e portanto, perante isso nós temos uns sinais de infecção que iremos ter temos que usar um apósito antimicrobiano. Se nós temos o doente através da história clínica, se é um doente venoso, se é um doente arterial, através da sua história clínica nós podemos realmente também usar outro tipo de apósitos que nós iremos falar posteriormente. O que é um doente plus? Temos vindo a trazer esta notícia, que é também, que tem como carimbo a URGO, em que são doentes habitualmente com idade avançada, doentes complexos, doentes com fatores de risco, vários fatores de risco, desde a diabetes, hipertensão, dislipidemia, enfim. Também pensarmos que são doentes que têm fatores de risco, os doentes que gostam mais de estar em casa, no seu sofá, e portanto não têm atividade física. Isto, consequentemente, vai fazer com que estes doentes também nós tenhamos que ter, digamos, o conhecimento de se estes doentes estão ou não isolados, se estão ou não estão deprimidos, e também a situação social deste doente é fundamental para nós podermos englobar estes doentes como doentes plus. Estes doentes plus
Como eu disse, têm vários riscos. Estes doentes plus têm fatores de risco relacionados com os estilos de vida, como é o caso da idade avançada, a obesidade, a subnutrição, a anemia, a diabetes, o doente polimedicado. Os fatores de risco de provável origem venosa, também através da história nós devemos ver se há ou não há mais doença venosa, através da história e através do exame físico, e depois o doente com provável etiologia arterial, que nós poderemos observar aqui como um doente de risco que pode ser também tratado convenientemente. Habitualmente, quando estamos aqui na situação da doença de provável origem venosa, nós temos que pensar que a compressão é o padrão para nós podermos tratar estes doentes. E esta compressão temos que nos deixar também de situações em que ABS pesa, o IPTV em que pesa, o diagnóstico de arterial ou os fatores de risco, por exemplo, como a insuficiência cardíaca poderá trazer dúvidas quanto à aplicação da compressão. Nós devemos dar um passo em frente para nós termos ideia de que sem compressão nós não vamos fechar a ferida venosa. Conhecendo a etiologia, conhecendo as razões destes doentes plus, nós temos que, de facto, tomar uma decisão baseada na evidência. No caso de um pé neuropático, nós podemos tratar com a consciência de que o doente tem menos tem uma neuropatia, que tem menos sensibilidade e que os vasos sanguíneos também estão alterados exatamente por causa do pé neuropático. O pé neuroisquémico pode ser tratado, mas mais cedo ou mais tarde nós temos que fazer uma referenciação, mas o pé isquémico com alterações vasculares visíveis, com ausência de pulsos ou com um IPTV menor que 0,8, nós temos que também começar a não perder tempo para enviarmos o nosso doente à cirurgia vascular. O quarto passo, já falamos da classificação das úlceras do pé diabético, não complicadas e de risco, e, portanto, perante isso nós temos que, de facto, fazer este diagnóstico. O diagnóstico é fundamental, o diagnóstico é feito sob o ponto de vista holístico e é principalmente feito com evidência científica. E para isso nós iremos ter reações completamente diferentes e devemos usar, e isso é importante dizer, que numa pessoa com um pé diabético devemos usar o Symbad como uma pauta para comunicar com os profissionais de saúde e que esta ferramenta nos pode ajudar a fazer o diagnóstico. Esta ferramenta está aqui à vossa frente, irá dar-nos uma informação muito precisa do caso do pé diabético através desta ferramenta. Nós podemos, de facto, ter valores máximos de 6 pontos, e o ponto de corte é o 3. Aí, quando o doente tem um Symbad acima de 3, tem já, em termos teóricos e com evidência científica, que tem uma cicatrização comprometida. Na úlcera complicada, com um Symbad de mais de 3, nós temos então esta situação como grave. Se temos um Symbad entre 3 e 6, nós temos uma complicação grave que importa a referenciar rapidamente. A avaliação do pé diabético dos membros inferiores é fundamental. Um Symbad 3 corresponde a uma úlcera não complicada, a ausência da exposição óssea, do músculo, do tendão, os pulsos estão presentes, a ausência de sinais clínicos de infecção, e, portanto, perante isso o que nós temos que fazer é um desbridamento, a remover os tecidos desvitalizados e manter um meio úmido, um equilíbrio entre o meio seco e o meio muito úmido, que irá melhorar, digamos assim, a situação do nosso doente. Aqui, sem sombra de dúvidas, o tratamento local que poderá resolver a situação no mínimo de tempo possível é o octasulfato de sacarose, que irá, de facto, beneficiar muito o doente e que tem indicação nas úlceras neuroisquémicas. Não se esqueçam que há cerca de 5, 6 anos atrás estes doentes eram esquecidos
nos consultórios e que teriam sempre o futuro como também, como, digamos, com um prejuízo muito grave da sua qualidade de vida. Aqui na situação de um pé diabético, de uma úlcera complicada, em que encontramos necrose, encontramos o osso e tendões e músculos expostos, em que nós não encontramos pulsos e há sinais clínicos de infecção, é obviamente que aqui nós temos que pensar que estamos perante uma ferida. É uma úlcera complicada, tendo em infecção é preciso controlar a infecção e aqui o nosso objetivo, como disse há pouco, é tentar salvar a extremidade e melhorar a qualidade de vida do doente. A referenciação é importante e depois é preciso monitorizar esta doente, temos digamos, possibilidades de o ver com mais frequência para que o mesmo já nos passa aqui, não vamos ter aqui a nossa decisão aqui no caso de um pé com gangrena, com flemão, com acesso, é resolver esta situação em 24 horas e isso requer hospitalização, requer mandá-lo ao serviço de urgência e tentar acompanhar também, monitorizar isto para que este doente não morra e para salvar este pé. E muitos salvaram se nós andarmos rapidamente com esta situação assim. Portanto, isto é um pé que nós não podemos ficar com ele, é necessário enviá-lo com muita urgência e resolver o problema no máximo em 24 horas. Prevenir é melhor que tratar, mas como é que vamos fazer isso? Nós temos aqui uma outra ferramenta que é importante, uma outra escala que é importante, todos nós temos conhecimento dela, que é uma escala de estratificação do risco do Working Group Diabetes, que saiu em 2019 e que importa, nós temos conhecimento de que isto pode medir o risco e pode estratificar o pé diabético com esta ferramenta, com esta escala. Portanto, um risco de ulceração muito baixo, as características não há perda de sensibilidade, a sensibilidade protetora está presente e não tem doença arterial periférica. A vigilância deste doente pode ser de ano em ano, porque pode mudar e dizer ao doente que isto também pode mudar de um momento para o outro. Quando temos um risco baixo de ulceração, nós temos aqui já perda da sensibilidade protetora, já aqui alterações do neurónio motor e também já podemos encontrar também uma doença arterial periférica. A vigilância aqui tem que ser mais apertada e tem que ter pelo menos 6 meses, 5 meses, 4 meses, é importante pensarmos nisso. Aqui, quando o risco é moderado, em que nós temos perda da sensibilidade protetora, em que temos também DAP, doença arterial periférica, ou temos deformidade dos pés, ou em conjunto ou em separado, mas a verdade é que aqui isto requer mais atenção e temos que ver este doente com mais de perto. Então, esta vigilância, nós podemos dizer que entre 13 e 6 meses é aquela que é indicada, e quando temos um risco alto, com história de úlcera, com história de amputação, com insuficiência renal crónica terminal e com perda da sensibilidade protetora ou DAP, nós temos que ver este doente com muita frequência, todos os meses, e observar as lesões todas que possa ter nos pés. Muitas vezes devemos usar a lupa para podermos ter uma percepção maior deste doente. Nós como é que podemos educar este doente? Estes doentes também podem ser, digamos assim, educar é um termo que não se deve usar, mas melhorar, digamos assim, o seu conhecimento no que diz respeito a isso, porque o melhor médico será sempre o nosso doente e o melhor enfermeiro é o nosso doente quando ele ver os pés e tiver consciência, como não aconteceu no caso do nosso pescador, que não tinha consciência, porque não tinha sensibilidade. E, portanto, perante isso, o que nós temos que fazer é, de facto, ensinar o nosso doente a proteger-se. Ensinar o nosso doente a proteger-se também é partilhar estas ferramentas que nós temos. E, por isso, o nosso doente vai ganhar com isso. Ganhamos todos. Ganha ele, como aqui há dias ouvi numa palestra em Madrid, ganha ele, ganhamos nós, profissionais de saúde, e ganhamos todos. Muito boa tarde a todos. Eu gostei muito de falar sobre pé diabético e vamos todos carregar este conhecimento. Para quê? Para que nós possamos amanhã salvar pés, salvar pernas e principalmente melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos doentes. Muito obrigado.
Obrigada, Dr. Mário, mais uma vez uma excelente apresentação. Acho que ficamos aqui todos muito mais ricos e já todos cheios de vontade para voltar aos serviços, para começarmos a colocar todos estes nossos conhecimentos em prática. Obrigada por esta passagem de testemunho, porque nós temos que nos lembrar que este tipo de lesões e de tratamentos não se fazem num sprint. Isto é uma corrida de estafetas, mas é uma corrida de estafetas longa. Temos que, de uns para os outros, ir passando o conhecimento e todos numa abordagem multidisciplinar para que os nossos estudantes realmente possam beneficiar e ganhar com isso. E o que é que nós não nos podemos esquecer? Nós não podemos esquecer é que nós não, quando olhamos para o doente, quando olhamos para um pé, não podemos olhar só para o pé, não podemos olhar só para a ferida. Nós temos que realmente perceber o que é que há para lá da ferida, porque estes doentes e todos os doentes com ferida têm uma causa subjacente. E para nós conseguirmos tratar a consequência, devemos primeiro perceber a causa e devemos realmente tratar esta causa, ou pelo menos melhorá-la, para que nós possamos, que todos os nossos tratamentos locais possam realmente ser eficazes e de forma a nós proporcionarmos maior qualidade de vida a estes doentes. Se o nosso pescador realmente tivesse a sua diabetes controlada, melhor sensibilidade, o tratamento local ia ser completamente diferente e aí nós íamos poder proporcionar-lhe uma maior qualidade de vida. E então vamos agora falar um bocadinho sobre o tratamento padrão, o tratamento local e o que é que nós, vendo o doente, o que é que vemos para lá desta ferida. E então, como já tinha referido o Dr. Mário, em 2019 foram lançadas as últimas guidelines do International Working Group for Diabetic Foot e que foram lançadas em vários eixos, ou seja, houve uma panóplia de dimensões e de questões clínicas que foram lançadas e que nos foram lançadas em guidelines. E então o que é que eles seguiram? Eles seguiram uma metodologia, a metodologia GRADE, que é um sistema que gradua a qualidade da evidência e a força das recomendações em saúde, atribuindo os níveis de evidência, classificação e a força da recomendação. E foram criados também questões clínicas em torno destas guidelines. E com estas guidelines todas que foram lançadas e destes updates que foram feitos, foi possível nós chegarmos a este algoritmo que vai de encontro realmente a estas questões que foram identificadas, nomeadamente a revascularização, a infecção, o controle metabólico, o tratamento local e a descarga. Todos eles se conjugam e o facto de nós estarmos a intervencionar num deles, vamos estar a mexer com todos. Portanto, é muito importante nós seguirmos um raciocínio lógico para que depois seja muito mais fácil chegar ao final com os resultados que nós esperamos e que os nossos doentes estarão ansiosos também por eles. Então vamos destrinçar um bocadinho o algoritmo e vamos ver cada um destes eixos. Como tinha muito bem falado, muito bem dito o Dr. Mário, o exame clínico, a palpação dos pulsos é fundamental para que nós possamos perceber de que forma é que os nossos diabéticos têm a sua vascularização. E nós sabemos que, por exemplo, nos países mais desenvolvidos, cerca de 50% dos doentes com diabetes e com úlcera no pé têm uma insuficiência arterial periférica subjacente e que muitas vezes não está sequer diagnosticada. E é fundamental, então, a avaliação clínica, a palpação dos pulsos, a utilização do Doppler e, fundamentalmente, também o cálculo do IPTV. E isto porquê? Porque nos vai demonstrar qual a necessidade mais ou menos urgente da referenciação para a cirurgia vascular. Se nós temos um doente com IPTV de 0,3, nós temos uma isquemia muito grave. Portanto, nós temos que fazer uma referenciação muito rápida. No entanto, se temos um doente que tem um IPTV de 1 ou de 0,9, nós vemos alto, nós temos que andar em cima disto, porque de um momento para o outro isto poderá acontecer e temos mesmo que perceber quando é que isto vai acontecer e teremos que o referenciar. E tudo isto foi baseado na guideline relativamente ao diagnóstico e ao prognóstico
da doença arterial periférica, e que também nos diz e também se baseou na classificação Wi-Fi. E o que é isto da classificação Wi-Fi? Vamos primeiro então falarmos um bocadinho das recomendações para a doença arterial periférica, que mais uma vez o exame do pé para perceber se existem pulsos ou não, no mínimo uma vez por ano, para aqueles doentes que não têm um IPTV baixo. Depois deveremos também examinar e perceber a história toda clínica do doente, e quando nós temos um doente em risco com úlcera infectada, deveremos então também usar a estratificação da amputação, de risco de amputação ou de benefício de revascularização, que se chama a classificação Wi-Fi, Wound, Ischemia and Foot Infection. E o que é a classificação Wi-Fi nos demonstra? Classifica-nos o tipo de ferida que nós vamos ter, o grau de isquemia através do cálculo do IPTV e se a ferida está infectada ou não. Baseado nesta escala, poderá-se classificar o risco-benefício entre amputação ou revascularização. Relativamente à infecção, mais uma vez a infecção é, como em qualquer tipo de ferida, o grande carrasco das feridas. E o que é que nós temos que ter em atenção ainda mais nestes doentes? Os sinais clínicos de base, que todos nós sabemos, o calor, o odor, o edema, e depois se temos mais sinais nomeadamente de infecção do compartimento profundo, os olhos satélites, fazer o probe to the bone, o aumento da temperatura, e aí sim, se nós temos estes fatores positivos, deveremos fazer uma cultura microbiológica profunda para conseguirmos realmente ter micro-organismos que justifiquem aquele tipo de sintomatologia, enviar para uma unidade especializada e iniciar terapia antibiótica. Não nos podemos esquecer é que o diagnóstico de infecção é sempre um diagnóstico clínico. Mais uma vez, podemos nos apoiar na evidência relativamente ao diagnóstico de infecção no pé e que nos oferece um algoritmo em que a avaliação da ferida, a avaliação do doente, a otimização do seu status e da sua patologia é fundamental para o controle desta infecção. No entanto, se houver realmente esse diagnóstico de infecção, estratificá-la em moderada ou severa para realmente haver adaptações na abordagem que irá ser feita. No entanto, sabemos que as infecções do pé diabético a administração antibiótica deve ser feita por um período entre 1 a 2 semanas para se perceber qual é a sua evolução e que poderá ser mais prolongada quando temos uma infecção extensa. No entanto, se ela não ficar resolvida até 4 semanas, deverá ser feita uma reavaliação para que realmente se consiga perceber qual a fonte e haver outras alternativas terapêuticas. O controle metabólico é fundamental. Ou seja, nós quando temos um doente com que nós designamos a diabetes descompensada, quando eu tenho um doente que vai à minha consulta com uma diabetes descompensada, obviamente que a primeira pergunta que lhe faço é logo: olha, mas anda a abusar da fruta, mas não anda a caminhar, e a água bebe? Isto é fundamental para que os doentes entendam que devem ser envolvidos no controle da sua própria doença, porque o facto de eles terem uma prescrição médica, de fazerem as suas picadas e fazerem a administração da insulina, não os responsabiliza para o controle da sua própria doença. E isso faz com que sejam mais negligentes. Os doentes devem ser envolvidos na sua própria doença, no controle dos seus próprios sintomas, nomeadamente têm os pés mais inchados, têm de fazer a drenagem postural, controlar melhor a alimentação,
deixar tanto o sedentarismo, fazer caminhadas, e eles próprios se sentem mais responsabilizados. Nomeadamente, muitas vezes me chegam e dizem assim: oh menina, eu hoje estou com o açúcar mais doce. Portanto, eles próprios já conseguem perceber qual a sua própria evolução. E é desta forma que também nos vão ajudar nos seus próprios tratamentos. Mais uma vez, o grupo de trabalho mostra-nos essa importância e aquela tabela que o Dr. Mário também já nos mostrou sobre a categorização das úlceras de pé diabético. E agora vamos entrar aqui numa fase um bocadinho mais controvérsia, que é o tratamento local. Ora bem, nós podemos aqui ter dois tipos de tratamento. Nós sabemos que o tratamento para, as recomendações do tratamento para o pé diabético nos dizem que devemos controlar o exudado, provocar a melhor dor possível, controlar o odor e fazer o desbridamento sempre que possível e sem causar dor ao doente. Ora bem, quando nós temos uma úlcera com isquemia crítica, pois isso tudo deve ser muito ponderado. Não devemos fazer, está contraindicado a realização do desbridamento e é chamado tratamento seco, a que se deve ser feita uma reavaliação a cada 2 semanas, ou seja, é quase como que nós na prática clínica chamamos a mumificação. Porquê? Porque essas lesões, esses pés, muitas vezes os dedos, as extremidades do membro, não têm capacidade regenerativa, já não têm viabilidade de cicatrização. O que nós queremos é que realmente essa isquemia não evolua mais. E para isso nós devemos fazer essa reavaliação para tentar que seja depois abordado o mais rapidamente possível pela cirurgia vascular. E cá está, então, o que eu vos disse, as listas de recomendações das guidelines que foram lançadas. Como vos disse, a remoção de fibrina, tecido necrótico, calos, hiperkeratoses, com desbridamento cortante, no entanto, está contraindicado para as isquemias severas. Os apósitos utilizados devem realmente proporcionar conforto, controlar o exudado e terem uma boa relação custo-benefício e considerar a utilização do octasulfato de sacarose como tratamento adjuvante e como best standard of care, ou seja, uma mais-valia no cuidado em úlceras não infectadas e neuroisquémicas. E falamos agora um bocadinho das descargas. Ora, as descargas são extremamente importantes porque a maior parte dos nossos doentes que com estas lesões têm sempre uma grande alteração de sensibilidade. Ora, se eles muitas vezes têm a bota ou o sapato calçado e por dentro está a meia que até está dobrada e que está ali horas e horas, e quando vão descalçar é que, por acaso reparam, tem ali uma zona assim mais esbranquiçada. Muitas vezes é daí que vêm este tipo de lesões. Eu muitas vezes digo aos meus doentes, quando vêm com aquelas meias de algodão que têm a costura por dentro, eu digo, olha, vira as meias ao contrário e a costura fica por fora, deixa lá que agora anda-se assim. Porque aí vamos estar a aliviar uma zona de pressão, uma zona que potencialmente poderá haver um desenvolvimento de uma lesão, já que como tem a sensibilidade alterada, não vai ser capaz de identificar. Portanto, nessas zonas vamos adotar sistemas de descarga, como gessos, botas não removíveis, os feltros, as ortóteses digitais e depois, dependendo da localização, assim como da aceitação do doente, porque não vale a pena estarmos a desenvolver um sistema de descarga para depois o doente nem sequer usar porque se sente desconfortável, porque provoca dor, porque provoca comichão, porque está muito calor. Portanto, nós temos que fazer com que o doente adira a esse regime e que aceite a sua utilização. As guidelines, mais uma vez, também nos mostram esse tipo de desenvolvimento e fazem-nos também uma espécie de um algoritmo sobre a utilização dos sistemas de descarga, nomeadamente se temos úlceras que não são plantares,
se temos úlceras na região medial e se temos realmente úlceras no calcâneo. E dizem-nos que, se não for tolerado, dá-nos sempre outro tipo de opções, quer elas sejam removíveis, quer elas não sejam removíveis. Mas estes doentes estas feridas têm sempre mais do que aquilo que a gente vê. Aliás, eu costumo dizer muitas vezes que eu vejo a ferida para lá do que ela nos diz. E elas falam comigo. As feridas dizem-me aquilo que querem que eu lhes faça. Eu só tenho que as deixar falar comigo e aceitar aquilo que elas me estão a dizer. Quando eu tenho um leito de ferida com fibrina, com muito material, que eu sei que é um tecido inviável, eu devo promover a sua remoção. E porquê? Porque aquilo está a funcionar como uma barreira. Aquilo não vai deixar que haja granulação e vai estender no tempo a fase inflamatória. O que é que ela vai provocar? Vai aumentar as metaloproteases, que depois vão acabar por destruir tudo aquilo de bom que a ferida nos poderá dar. E então, nós temos que realmente fazer com que isso não aconteça. Nós temos que remover, desbridar. Desbridar é limpar, limpar e desbridar. Nós não nos podemos esquecer destas palavras. Nós temos os melhores apósitos do mundo, nós temos os melhores profissionais do mundo. Mas se nós não limparmos e desbridarmos, nada disto faz sentido. Porque nunca vamos conseguir alcançar o nosso objetivo. Portanto, nós devemos promover um desbridamento eficaz para realmente remover tudo aquilo que não deixa que haja proliferação celular e granulação da ferida, para que depois possamos partir para uma cicatrização eficaz. Vocês podem ver aqui neste vídeo, não é? Uma retirada de uma espécie de um tecido que está a cobrir o leito da ferida, o chamado biofilme, ou seja, isto é um tecido inviável que nunca vai deixar que nada penetre no leito da ferida. E ele vê-se perfeitamente esta remoção. Vai haver um aumento da ferida, obviamente que vai, mas nós vamos lhe estar a dar oportunidade. Vamos permitir que esta ferida tenha alguma viabilidade. Isto deve ser feito de forma sistemática, a cada tratamento. Não devemos dizer, não, hoje não tenho tempo, vou só limpar rapidamente e depois da próxima vez eu faço isto melhor. Não. Todas as vezes que nós temos o doente na nossa marquesa, nós devemos proporcionar os melhores cuidados a qual eles têm direito. E isso faz com que nós tenhamos este tipo de intervenções sempre que o nosso doente vá lá. Tendo sempre cuidado, eu não sei se costumam usar curetas, mas tendo cuidado de não provocar lesão fora do leito da ferida. E veem que rapidamente consegue desbridar este tecido todo que está ali a servir como barreira. Eu vou-vos mostrar já a parte final, peço desculpa. Vejam o antes e vejam o depois. Vamos dizer assim, sim, mas realmente houve um aumento. Sim, realmente houve. Mas aqui podemos ver o leito da ferida na sua plenitude e que retiramos tudo aquilo que estava a mais. E um dos maiores problemas dos nossos diabéticos, das úlceras de pé diabético, é exatamente o facto de terem sempre muito tecido inviável, o que faz sempre aumentar as metaloproteases, faz sempre com que, já que há sempre alterações de vascularização, não há uma angiogénese eficaz, não há uma vascularização eficaz e isso vai, obviamente, atrasar o processo de cicatrização. Como vos disse há pouco, as metaloproteases são elementos que destroem a matriz extracelular, nomeadamente a produção do colagênio neoformado, os fatores de crescimento presentes e a elastina, e que, quando estão desequilibradas, provocam um atraso substancial na cicatrização. Está estudado que os metaloproteases estão muito associados às feridas crónicas, até por inflamações prolongadas, o que faz com que todo este tipo de feridas apresentem um grande grau, ou um grau muito elevado de metaloproteases em leite. E que, se vocês virem, temos 65 vezes mais metaloproteases presentes em úlceras do pé diabético.
Mas também não nos podemos esquecer que os doentes hipertensos, os doentes com doença vascular periférica e os doentes com idade avançada vão apresentar também alterações nas metaloproteiases e que muitas vezes também estão associadas antes do aparecimento das próprias feridas. Por isso, é que um doente que tenha uma ferida ou tenha uma úlcera, seja que já tenha alguma idade, uma idade mais avançada, que esteja com pouco tempo de evolução, vai ter tantas ou quase mais, ou tantas ou mais metaloproteiases como se fosse de longa duração. No entanto, um jovem consegue combater de forma mais eficaz esta quantidade de metaloproteiases presentes. E realmente a otosulfato de sacarose é uma das respostas para que possamos realmente promover a cicatrização com um controle do exudado eficaz, tal como estava preconizado nas guidelines do grupo internacional, com uma menor, com uma mudança de depósitos menor e com uma inibição eficaz das metaloproteiases. Só assim é que nós vamos conseguir chegar lá. É evidência, está demonstrado, no entanto, diz aqui fraco moderado, que é uma coisa que vocês agora podem questionar, mas estamos aqui a falar, mas ele diz fraco moderado. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que é evidência, está aprovado, mas temos que estudar mais, temos que demonstrar mais, temos que utilizar mais, temos que mostrar aos nossos doentes que sim, nós temos uma resposta para o problema que eles têm, muitos deles já há muitos anos. E o autocuidado, promover os autocuidados ao doente, a vigilância dos pés, o limpar os pés devidamente, o lavar os pés, tudo isto, utilizar espelhos, como disse o Dr. Mário, tudo isto são estratégias que podem facilitar e ajudar os nossos doentes a prevenir o aparecimento e desenvolvimento deste tipo de úlceras, que vai ser bom para todos nós, para eles, para nós e para a nossa sociedade em geral. E era isso que eu queria só acrescentar, que todas as guidelines estão disponíveis na internet, no site do Grupo Internacional, de forma gratuita e que podem consultá-las. Obrigada. Obrigada, enfermeira Viviana, e agora um bocadinho no seguimento de tudo o que foi dito pela enfermeira Viviana e também pelo Dr. Mário Pinto, nós conseguimos ver aqui, de facto, a evolução da contaminação à infecção e que há um aumento do número e ou virulência microbiana. E o que nós verificamos aqui é que, numa fase inicial, onde estamos perante a contaminação e a colonização, queremos e apenas requer uma vigilância, e neste caso, em concreto, não estão indicados os antimicrobianos. Agora, numa fase em que, tal como a enfermeira Viviana disse, existe o biofilme e nós temos mesmo de atuar sobre o mesmo, já estamos numa fase de uma infecção local, infecção disseminada ou mesmo infecção sistémica, e neste caso não podemos ficar apenas pela vigilância e temos sim de intervir, e neste caso já temos de utilizar os antimicrobianos. Para fazer aqui a distinção, como vocês vão perceber agora já de seguida, para uma fase em que estamos perante a contaminação e a colonização, utilizamos o Urgostar Plus, e já vamos perceber o porquê em específico, e na outra fase em que já está aqui a presença do biofilme e já estamos perante a infecção, utilizamos o Urgoclinagem. E assim um bocadinho como resumo, o primeiro passo é percebermos como é que está a ferida, se a ferida está infectada ou em risco de infecção. Caso esteja, então temos de utilizar o Urgoclinagem. Se não estiver, utilizamos o Urgostar ou o Urgostar Plus, que, tal como o Dr. Mário vos disse, é uma estafeta, no sentido que estão aqui para se complementar, no sentido em que quando estamos perante uma fase em que a ferida, como vocês viram ainda há pouco, está contaminada, no caso de estar contaminada, utilizamos a gama Urgostar. Numa fase em que já estamos perante uma infecção, aí já não podemos utilizar o Urgostar e passamos para o Urgoclin AG. Aqui este poder de serem os pares inseparáveis para que consigamos cicatrizar a úlcera. E reforçar ainda, uma vez mais, a ideia de que nós temos de ver mais do que as feridas mostram. Não podemos ficar só pelos inimigos visíveis, não, porque existem muitos inimigos invisíveis e muitas das vezes, como não são visíveis, acabamos por descurá-los e não pode ser, porque uma ferida
quando não está limpa, ela não vai cicatrizar. E é nesse sentido que temos em conta que a ferida tem o exudado, a fibrina que está à superfície, mas também tem os inimigos invisíveis, nomeadamente os micróbios e o biofilme, como já foi reforçado e bem hoje. E temos de atuar sobre todos eles. Como? Com o Urboclin AG. E porquê? Porque o Urboclin AG proporciona 3 grandes vantagens. A primeira é esta ação de limpeza completa e contínua. Como vos disse, se não temos a ferida limpa, não conseguimos cicatrizá-la. E então esta ação é determinante para que haja a cicatrização. Conseguimos esta ação de limpeza graças às fibras de poliacrilato de amónio. Estas fibras fazem um desbridamento eletrostático, no sentido que as fibras têm uma carga oposta ao tecido desvitalizado, aos detritos e à fibrina. Como as cargas são opostas, vão-se atrair e assim vêm agarradas, por assim dizer, às fibras que removem do leito da ferida de forma totalmente atraumática e sem dor para o doente. E falo em monobloco, sem deixar qualquer tipo de resíduos no leito da ferida. Por outro lado ainda, o Urboclin AG, complementar aqui à ação de limpeza, tem uma atividade antimicrobiana. Todos os produtos da Urb Medical têm tecnologia TLC, tecnologia lipídico-colloide, e depois, aqui em concreto, o Urboclin AG, graças aqui a este ião de prata, tem a TLC AG, que nos vai permitir atuar sobre a infecção ou feridas em risco de infecção. E por fim, temos aqui uma atividade super importante, como foi dito mesmo aqui, para atuar no biofilme, porque nunca nos podemos esquecer dele. Não basta apenas limpar e não basta apenas atuar, por assim dizer, na infecção, se nos esquecemos do biofilme. Não, e o Urboclin AG vai ter esta atividade. Aqui um bocadinho em resumo do que vos disse, o facto de romper o biofilme, e sem dúvida que romper a cápsula do biofilme é importante para conseguirmos eliminar a infecção, também eliminar os detritos, o desbridamento, como vos disse, e regular o exudado. Também ele é uma das causas que não permite a cicatrização da ferida. Aqui há algumas recomendações relativamente ao Urboclin AG, salientar o facto de ele poder ser utilizado tanto em feridas planas como feridas cavitadas, e o que vocês veem aqui é a nossa recomendação. Quando falamos de feridas cavitadas, devemos recortar o Urboclin AG, porque ele é recortável, em espiral ou em casca de laranja, e colocá-lo sim sobre toda a superfície da ferida, sempre em contacto direto com o leito da ferida, porque isto sim é muito importante para que as fibras de poliacrilato de amónio consigam exercer a sua função e gelificar. Por isso, isto deve ser sempre a premissa que esteja sempre em contacto direto com o leito da ferida. Por outro lado ainda, o Urboclin AG pode ser aplicado sobre estruturas delicadas, tal como o tendão ou o osso, pode ser combinado com a terapia compressiva, Urbocapta 2, e como vos disse, o Urboclin AG, ele por si já consegue regular o exudado. Agora, quando nós estamos a falar de feridas com muito nível de exudado, aí sim devemos utilizar um penso secundário, nomeadamente o Urbotul Absorb, que nos vai aqui ajudar a que consigamos fazer esta absorção do exudado. E ainda, só para terminar aqui as recomendações do Urboclin AG, quando nós removemos o penso, ele apresenta este aspecto que vocês veem aqui. E isto quer dizer que o penso, o Urboclin AG, está a fazer o seu efeito, o efeito de limpeza, porque conseguimos ver que ele vem quase que agarrado a tudo, agarra, como vos disse, os detritos, a fibrina, agarra tudo e deixa a ferida limpa. Está a exercer a sua função de limpeza. Como já foi dito hoje, sem dúvida que nós temos de basear na evidência científica, porque é ela que nos dá as melhores respostas e vos vai ajudar no vosso dia-a-dia, mas acima de tudo também ao doente para trazer o mais rapidamente possível mais qualidade de vida para ele. E é nesse sentido que nós trazemos aqui este estudo, um estudo que comprova a eficácia do Urboclin AG. Isto é um estudo observacional realizado com 2.270 pacientes e, como vocês veem aqui, de diferentes etiologias. Estamos a falar de feridas tanto agudas como crónicas, nomeadamente as úlceras de pé diabético. E quais é que foram os grandes resultados deste estudo? Verificamos que ao fim de 3 semanas há uma redução na área da ferida. Em feridas tanto com um nível moderado a muito elevado de exudado, assim como em feridas com pouco ou nenhum exudado. Esta mesma redução da área da ferida verifica-se em diferentes fases da ferida. Ou seja, verificamos também, como vocês veem aqui, numa fase em que a ferida está em desbridamento ou também ela em granulação. Assim, de forma científica, comprovamos o Urboclin AG vai nos ajudar a cicatrizar as feridas que estão com infecção ou em risco de infecção. Como veem aqui, realmente, utilizando o Urboclin AG, em poucos dias vemos uma grande melhoria nas úlceras. Agora, um pouco para recapitular e fazer aqui o ponto para o Urbostart. O primeiro ponto, como já dissemos hoje, é de facto termos aqui esta visão holística do doente. Primeiro passo, perceber quem é que é o doente. Doente plus, doente polimedicado,
com vários fatores, nomeadamente a anemia, fatores relacionados com origem venosa, arterial, e a partir daí, a partir do momento em que percebemos quem é o doente, temos de olhar para a sua ferida. E o segundo passo é perceber como é que está a ferida. A ferida está infectada com risco de infecção ou não tem qualquer risco de infecção. Caso esteja infectada, utilizamos o Urgoclin AG, porque vai ter aqui esta atividade antimicrobiana. Só de reforçar que este desafio das 2 semanas não é elaborado por nós, já é distinguido internacionalmente, nós estamos aqui apenas a adaptá-lo aos produtos da Urgomédica. Ao fim destas 2 semanas, como nos diz este desafio, vamos avaliar o ponto de situação da ferida. Então, ao fim destas 2 semanas, vamos perceber como é que a ferida se encontra. Por um lado, podemos ter uma melhoria da ferida e esta já não apresenta sinais de infecção. Se não temos sinais de infecção, não vamos utilizar o Urgoclin AG porque já não há esta necessidade da atividade antimicrobiana. E nesse sentido passamos para o Urgostart Plus para nos acelerar o processo de cicatrização. Por outro lado, podemos também ter o caso que desde o início, ou seja, desde que percebemos que estamos a tratar um doente plus, a ferida não tem infecção, se não tem infecção nunca há necessidade de utilizarmos o Urgoclin AG. E nesse caso em concreto passamos logo para o Urgostart Plus porque o que nós queremos é logo que a ferida comece a acelerar e cicatrize o quanto antes. Então utilizamos diretamente o Urgostart Plus. Agora, recapitulando um bocadinho e voltando aqui um bocadinho atrás, quando a ferida efetivamente já está infectada e nós vamos avaliar ao fim das 2 semanas, pode haver o caso que efetivamente existe uma melhoria da ferida, mas continuamos a ter os sinais de infecção. Se temos os mesmos sinais, então vamos utilizar a mesma Urgoclin AG de forma a que já não exista mais esta infecção. Agora, poderá ainda haver um terceiro caso, que é, não há uma melhoria ao fim destas 2 semanas e continuam os sinais de infecção. Assim, temos de voltar a pensar em todo o tratamento, nomeadamente também reavaliar o doente, porque ele até pode ter alguma doença que está ali a comprometer a cicatrização e que nós provavelmente até nem consideramos até então e que, lá está, apesar de termos os melhores pensos, se não vemos o doente no seu todo e não percebemos o doente completamente, acaba por não fazer este efeito que nós queremos e por isso é muito importante e daí começar, como vocês veem aqui, o primeiro ponto é sem dúvida o doente e quais é que são as suas doenças, tal como já foi dito. Assim, muito em resumo, já percebemos quando é que utilizamos o Urgoclin AG, quando a ferida apresenta sinais de infecção ou em risco de infecção e então agora vamos passar para a segunda parte deste protocolo da cicatrização, desta junção dos 2 produtos, para o Urgostart Plus, que nos vai permitir assumir o controle da ferida quando estamos a falar de uma ferida não infectada. E, nesse sentido, como é que nós podemos cicatrizar os doentes plus? Primeiro com o Urgostart Plus, porque ele contém a molécula octasulfato sacarose, que no fundo tem depois esta tecnologia TLC NOS. Como vos disse ainda há pouco, TLC comum a todos, nós precisamente por causa da molécula do octasulfato sacarose. E o que é que em concreto esta molécula vai trazer de diferente e nos vai permitir acelerar o processo de cicatrização? Por um lado, vamos conseguir promover um ambiente úmido, que é essencial para que se dê a cicatrização, também vai conseguir estimular a proliferação dos fibroblastos, igualmente importante para que se dê a cicatrização, reduzir as metaloproteases, porque tal como a enfermeira Viviana vos disse, as metaloproteases são importantes, o problema é quando elas estão em excesso, e se elas estão em excesso, vão atrasar o processo de cicatrização. E o Urgostart Plus, o que é que vai fazer? Vai voltar a equilibrar a que esteja no ponto ideal para que consigamos cicatrizar a ferida. E por fim, vai promover a angiogênese. Peço desculpa disto. Ok. E então o que é que nós temos como gama do Urgostart Plus? Primeiro vou-vos falar sobre o Urgostart Plus Borda. Como veem aqui é um penso com 4 camadas diferentes. A primeira camada, e vou começar pela camada que está em contacto direto com o leito da ferida. Temos uma malha flexível que contém a molécula que vos acabei de explicar, a TLC NOS, o octasulfato sacarose, que vai fazer tudo o que vos disse ainda há pouco, nomeadamente a cicatrização mais rápida. Depois temos uma camada com as fibras de poliacrilato de amónio, que se bem se lembram, são as fibras que vos falei ainda há pouco do Urgoclin AG. O que é que elas vão fazer? Vão reter a fibrina e o tecido desvitalizado e no fundo vão fazer esta limpeza contínua e completa do leito da ferida. Vão para além disso absorver o eixo e tem o benefício, digamos assim, de ser aplicado em todas as fases da cicatrização quando nós não estamos a falar da infecção. Depois ainda temos aqui uma terceira camada, que é uma camada super absorvente. Ou seja, já conseguimos absorver o eixo dado, mas quando estamos a falar de feridas muito exudativas, ainda temos aqui outra camada que vai absorver e reter o eixo dado e absorve-o na vertical, sem macerar os bordos. E temos ainda, por fim, uma última camada que
um revestimento em silicone que permite que ele seja à prova de água. Depois temos o Urgostart Plus Pad, que no fundo acaba por ser estes dois, ou seja, continuamos a ter aqui esta malha flexível com a molécula do octasulfato de sacarose e depois temos as fibras de poliacrilato de amónio que nos vão permitir a absorção e a limpeza completa do leite da ferida. Como conseguimos ver, temos uma gama completa que se adapta às diferentes necessidades dos diferentes doentes plus. Aqui só um bocadinho em resumo, penso que assim seja mais óbvio perceberem as grandes diferenças entre os dois que vos falei, o Urgostart Plus Borda e o PAD, e depois ainda temos o Urgostart Contact. No fundo, a malha era aquela primeira camada que vos disse que ficava logo em contacto direto com o leite da ferida, para feridas mais cavitadas e que, como é tão flexível esta malha, conseguimos adaptá-la e então fica logo ali em contacto direto com o leite da ferida. Salientar, tal como o Urgoclin AG, que nós estamos a falar de produtos com evidência científica. O Urgostart tem um máximo nível de evidência científica e é distinguido por diferentes guidelines internacionais. E se eu tivesse de resumir o Urgostart Plus em 3 pontos-chave, o primeiro seria o facto de ser eficaz, porque conseguimos limpar, e já percebemos que se não há a limpeza da ferida, não temos a cicatrização da ferida, conseguimos cicatrizar a ferida, encerrá-la e mais rapidamente graças à molécula do octasulfato de sacarose. Simples, no sentido que nós podemos aplicar em diferentes fases da cicatrização, obviamente quando nós não estamos a falar da ferida infectada, e por fim confiável, porque estamos a falar de produtos com o máximo nível de evidência científica e assim nós podemos usar completamente seguros que vai exercer a sua função e fará de forma eficaz. E nós podemos utilizar o Urgostart e o Urgostart Plus em diferentes doentes com feridas. Como veem aqui, estes são apenas alguns exemplos e, obviamente, aqui no caso também das úlceras de pé diabético, que é o caso em que nós estamos a falar hoje em concreto. Só para rematar aqui com algumas recomendações do Urgostart. Muitas delas, como podem ver, são exatamente iguais às do Urgoclin AG, só apenas aqui reforçar a mesma ideia, já que estamos a falar das mesmas fibras, as fibras poliacrilato de amónio, o aspecto quando nós removemos o penso será igual, no sentido que as fibras continuam a fazer a sua função, continuam a limpar o leite da ferida e, portanto, vão apresentar aquele aspecto viscoso. Obviamente, já que estamos a falar de evidência científica, não faria sentido nenhum eu estar a falar dela sem vos apresentar um estudo que comprove efetivamente a eficácia da gama Urgostart. E para tal trago-vos o Explorer, que é um RCT duplo cego. E ele foi realizado em específico com doentes com úlcera de pé diabético neuroisquémico não infectados. E quais é que foram os grandes resultados aqui deste estudo? O primeiro é que conseguimos mais doentes cicatrizados. Nós comparamos a utilização do Urgostart com um penso neutro e o que nós verificamos é que conseguimos o dobro dos doentes cicatrizados. Por outro lado ainda, conseguimos reduzir o tempo de cicatrização, por isso temos o melhor dos dois mundos. Com o Urgostart não só cicatrizamos mais doentes, como vos disse ainda antes, cicatrizamos de forma mais célere. Estamos a falar então de um produto que é custo efetivo, no sentido que nós conseguimos reduzir o tempo de cicatrização, como vimos cientificamente, isto vai se traduzir também em menos trocas de pensos, estamos a falar de menos custos que são poupados pela sociedade, e depois ainda menos horas por vocês que estão a dedicar ao doente, porque pressupõem estas menor troca de pensos, menos complicações e, acima de tudo, mais qualidade de vida e mais rapidamente para o doente. Assim, a gama Urgostart destaca-se claramente pela poupança de custo e por ser mais efetivo. Mas, tal como começámos logo no início deste webinar, e esta sim é uma mensagem-chave, é que o tratamento local é muito importante e nós nunca devemos esquecer de forma a reduzir as complicações e o próprio tempo de cicatrização. Hoje, para quem nos acompanha já há algum tempo, já sabe que nós depois vamos para a consulta com especialistas para perceber como é que é na prática cicatrizar e tratar e realizar o diagnóstico de feridas. Neste caso, dado que o nosso webinar é dedicado à úlcera de pé diabético, vamos até à consulta, primeiro com a enfermeira Joaquina Rego, da consulta externa do Hospital de Santa Lucia, e à qual eu quero, em nome de toda a UR, agradecer pela sua partilha, que vocês vão ver que é muito interessante, mas também à doutora Rosa Costa, da ULS Nordeste, que também vai partilhar ela um vídeo, e vamos com ela para a consulta, e por fim, mas não menos importante, ao doutor Nuno Santos e a enfermeira Conceição Lopes, da Unidade Hospitalar de Famalicão. Por isso agora vamos navegar um bocadinho e vamos perceber como é que na prática realizamos o tratamento das úlceras de pé diabético.
das tuas lesões aí nos dedinhos, está bem? Pois já sei que foi vista pelo médico da cirurgia vascular, o Dr. João, e agora vamos começar o nosso tratamento, está bem? Vou primeiro lavar-lhe o pezinho, muito bem, para depois ver se consigo fazer aqui um milagre. Está bem? Não há para ver. Olha, você tem tido muitas dores, dona Regina? Não, senhora. Não? Não. Não tem tido dores? Não. Olha, qual é a frequência com que faz os pensinhos lá na sua zona, onde mora? A frequência faço 3 vezes por semana. Sim. E pronto, e agora vim E para não tem aqui. tido dores, pois não? Não, senhora, e agora vim para aqui. Não tenho. Agora anda aqui na consulta do pé diabético, não é? Olha, estamos a andar embora. Se bem que uma mulher estamos aqui a fazer. E também anda na consulta de endocrinologia. Você aqui tem muito acompanhamento. Ui, Hã? ui. Você é uma rainha aqui. Eu digo, eu assino um hospital para gente tão boa. Doutores, enfermeiros. É uma classe. Eu agora vou pôr aí um produto para umedecer um bocadinho, está bem? Para depois ver se conseguimos tirar um bocadinho destes tecidos que não deixam que a ferida feche, está bem? Porque você já sabe que aqui as suas artérias estão a funcionar um bocadinho mal, está bem? Passou 10 minutinhos. Agora vamos limpar então aqueles tecidozinhos que estão ali a mais, está bem? Sim, senhora. E depois então é que eu vou terminar o seu tratamento. Vou-lhe pôr aqui só um cheirinho aqui de um líquido para não doer tanto, porque eu vou ser um bocadinho má, está bem? Eu também eu sou. Também você é má? Isso. Então vamos ficar empatadas. Andava em cardial, não sei se a senhora conhece. Hã? Andava em cardial a ajeitar os dentes e coçava-me ali o dente e nunca mais acabava o serviço. E dizia-me ela, traga-me 380 euros para fazer a placa. E eu disse-lhe assim, fazer a placa? Então vou fazer a placa sem ter os dentes chumbados. Estou a magoá-la? Não, senhora. Pronto, só estou a melhorar aqui um bocadinho Eu digo assim, o leito da sua lesão, porque precisa aqui avivar um bocadinho a sua circulação e a limpeza, está bem? Sim, senhora. Disse-lhe ela imediatamente, parte-me o nome que eu aí não vou mais. Ai, você fez isso? E ficou sem dentes? E fiquei, o dedo está na boca, todos por acaso. E pronto, e ando assim, agora vou lá ir ao doutor. Me dar o seu dinheiro, não? Sem ter os dentes ajeitados. Não se pode, realmente, que o dinheiro está muito caro, sabe? Eu também já tenho idade, mas ainda não vou assim mostrar milhões. Não, está certo, tu diz que é tratamento e que a enfermeira que não quer passar E esta senhora vem no dia 17? Por aqui um bocadinho de proteção nas suas feridinhas, está bem? Para podermos fechar o seu pensinho com sucesso, está bem, dona Regina? Sim, senhora. Vou-lhe pôr um produto maravilhoso que nós temos aqui no nosso hospital há pouco tempo, mas que está a fazer verdadeiros milagres nos utentes que têm a circulação um bocadinho mais carenciada, como você tem, que não circula tão bem aí o sangue como nós gostávamos. Está bem? Eu vou-lhe pôr este pensinho porque vai-lhe ajudar a que estas feridas fiquem a caminhar para o sucesso. Sim, senhora. Está bem? Sim, senhora. Está a ter dores?
Olha, Ou estou a ser meiguinha? que boa. Estou a ser boa. Sim, senhora. Olha, que isso é bom. Que é para você não ter medo de vir cá. Eu não tenho medo. Está bem? Já passei muito, já foi bloqueada aqui a vesícula. Já foi. Mas até perto para trás. Ai, Jesus. endocrinologia vai ver se os seus diabretes melhoraram, porque você chegou aqui muito doce. Mas eu não comi doce nenhum. Isso. E agora vou passar para o segundo caso, da doutora Rosa Costa. Como é que isso está? Acho que a história mais ou menos, nem bem nem mal. Acho que eu. O dedo não inchou? Não se nota que
compensa o nosso bem. Não deita o pus. Está com agir. Já está mais sequinha mesmo. Pronto, vamos só lavar aí o pezinho. A enfermeira pôs o penso tal e qual como fez a extensora, meteu lá para dentro também. É, para não fechar em falso, fez muito bem. Por acaso foi a única vez que eu vi fazer o texto em condições, foi esta enfermeira. É uma estagiária, mas. Fez muito bem. Já vamos ver a filhinha. E a horta? Tem ido até a horta? Fui lá 2 vezes para olhar, porque senão seca tudo. Vamos lavar isso. Com esta seca extrema que temos. Mas não vai de sandálias, pois não? Estou bem. Vamos então só secar isto e já vamos limpar melhor a folha, está bem? Vamos lá ver aqui dentro o que é que se passa. Este já teve osteomielite, este dedo, isto foi uma recidiva. Fechou em falso. Fez isto. Mas isso, Elipe, já não temos aqui a infecção, já está melhor, vamos mudar o pensinho, está bem? Vamos pôr igual, mas sem a prata, está bem? Vamos pôr este. Vamos fazer, vamos meter um bocadinho lá dentro, está bem? Sim.
só para não fecharem fácil, está bem? É assim, se tivesse um calçado fechado, fazíamos uma descarga, mas como ainda anda com o calçado aberto, vai ser o pensinho simples. Pronto, seu livro. Está prontinho. E agora vou passar para o último caso do Dr. Rui. Olha, estamos na consulta do pé diabético do Hospital Famalicão. Vamos começar a limpeza da ferida e a remoção dos tecidos necrosados daquilo que pudermos nesta ferida. Está a doer, hein? Pronto, eu não vou fazer mais. Tem tido muita dor? Às vezes. Não vou fazer mais nada. Para hidratar a pele circundante das feridas, as várias lesões. Com capital. Esta ferida apresenta um rubor circundante, o que nós vamos optar por pôr o Urgo Clean AGA na ferida. E depois a doente faz no centro de saúde com o mesmo produto que lhe é fornecido. Vamos proceder à medição das mesmas. Ora, 2. Isto aqui é um bocadinho complicado. Está bondoso assim. 3. Assim. Por um. Ok. E esta tem 3. 1.2. Colocação do Urgo do Urgo Clean Sim, já vamos, obrigado. Já. A parte castanha vai ficar sempre para a ferida, em contato com a lesão, é tirada a película que a recobre e é colocado sobre a área lesionada.
como faz a drenagem dos líquidos da ferida na vertical, não precisa ficar com grandes margens. A seguir, cobrimos com prensa secundário a lesão. Como a lesão é pouco exudativa, vamos optar por compressas. E agora, só mesmo para terminar, vou partilhar convosco as mensagens principais da sessão de hoje. O que é que nós vimos? Começámos logo por reforçar a ideia de que devemos falar sempre de doentes com feridas e não apenas das suas feridas. Protocolar é a chave para o sucesso do tratamento, daí nós nos termos focado no protocolo da úlcera de pé diabético, que nós vimos durante a apresentação de hoje. Para além disso, a evidência científica deve ser sempre a base da nossa decisão, quando escolhemos um tratamento em detrimento do outro, e é nesse sentido que devemos optar por Urgoclina G ou Urgosart, dependendo da situação da ferida. Urgoclina G, quando estamos a falar de feridas em risco de infecção ou infectadas, porquê? Porque tem uma ação antimicrobiana, uma ação também antibiofilme e uma limpeza completa e contínua. Por outro lado, a gama Urgosart vai atuar numa fase em que nós já não temos infecção, porque vai restabelecer o nível das metaloproteases, promover a angiogênese e ainda acelerar o processo de cicatrização. Aqui temos os vários protocolos que nós temos, da úlcera de perna, úlcera por pressão e úlcera de pé diabético. A úlcera de perna nós já reforçámos no webinar que nós tivemos logo no início do ano, em fevereiro, e hoje dedicámos-nos ao do pé diabético. E só terminar aqui com esta mensagem-chave que, tal como nós vimos na história inicial, que pensámos que era o pescador, pensava que era apenas uma feridinha, mas aquela feridinha afinal tornou-se numa úlcera de pé diabético que poderia resultar numa amputação, algo bastante grave. E é nesse sentido que nós temos de estar